Pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos começar mais um plantão, então. Como que vocês estão? Tudo jóia por aí? Quem quiser abrir o microfone aí, pode ficar à vontade para a gente estar conversando, batendo um papo aí, tá bom? Então, vamos lá. Como combinado, né, nos outros plantões, eu tinha falado para vocês estar entregando as atividades que eu expliquei no plantão anterior, né? Então, a gente falou sobre as duas atividades relacionadas à organização e segurança, né? Foi bem tranquilo, a maioria do pessoal está tirando nota máxima, não tem muito segredo. E hoje a gente vai falar sobre a última atividade dessa unidade curricular, né? Depois aí vocês vão mudar de unidade curricular, né? Aquela UCzinha lá que tem antes dos cards ali, né? Então, aí vocês passam para uma nova unidade curricular. Eu não sei como está a questão das atividades presenciais, né? Mas comigo aqui dessa unidade, só tem mais uma atividade para vocês estarem entregando. Nosso cronograma está marcado aqui, pelo que a monitora me passou, até o dia 19 desse mês, né, que é a semana que vem. Então, vocês têm aí até terça-feira da semana que vem para estar me entregando essa atividade, é bem simples, né? Vai ser a última. E aí depois vai liberar outra unidade para vocês começarem a estudar, né? Referente às outras atividades, alguém tem alguma dúvida? Como que está a questão aí do aprendizado de vocês? Como hoje eu vou falar somente sobre uma atividade, né, bem tranquilo, a gente vai ter bastante tempo para vocês aproveitarem e tirarem as dúvidas aí que tiverem de qualquer questão aí sobre o conteúdo, né, não só sobre as atividades, tá? Aproveitem aí a aula para tirar dúvidas sobre o conteúdo. Teve algumas pessoas que me chamaram aqui no WhatsApp para tirar dúvidas sobre as atividades presenciais, para ajudar vocês na atividade presencial, né? Então, se precisar também, se alguém tiver alguma dúvida, precisar de alguma ajuda, aí aproveitem também, que eu ajudo vocês também com as atividades presenciais, tá? Beleza, pessoal? Tá liberado o microfone aqui, ó, se alguém quiser participar, se alguém quiser tirar alguma dúvida. E aí depois a gente começa a falar sobre a próxima atividade. Sobre as duas atividades que a gente viu semana passada de organização e segurança, eu acho que está bem tranquilo, né? Mas se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade aí também, né? A gente tinha uma figura e um relatório lá, né? No caso da figura, atividade SA2, atividade 1, para vocês olharem a figura lá com o nosso personagem Adalton, e lá ele tinha várias não conformidades, né? Então, vocês precisavam achar 7 não conformidades naquela figura, naquele contexto, e explicar quais os riscos que aquilo poderia causar ao nosso personagem, né? E no SA2, atividade 2, vocês tinham um relatório lá para preencher também as não conformidades, e bem parecido também com a atividade 1, escreverem lá quais os riscos e danos, né? Um relacionado à organização, outro relacionado à segurança, tá? Então, a maioria aí já me entregou, o pessoal tá de parabéns, né? Gostei, mandei muitas mensagens aí corrigindo as tarefas, pessoal bem organizado, tá fácil para eu corrigir, né?
uma fácil visualização, então ficou bem fácil para eu corrigir. Então, parabenizo vocês aí por essa questão organizacional também, que é um dos temas do 5S, né? Então, na própria tarefa aqui, algumas pessoas aí podem ver que o pessoal teve alguma falha aí, eu escrevi para vocês, né? Mas a maioria entendeu o contexto do 5S e trouxe para realização da tarefa aqui, né? Então, o pessoal pontuou legal a tarefa, né? Marcou, fez as marcações, fez as explicações, uma por uma ali, né? Então, ficou bem fácil de eu corrigir para vocês, tá? Estou terminando ainda, tem algumas que faltam para corrigir, mas já eu estava dando uma olhada aqui, falta bem pouco agora, tá? Então, pessoal, tá aberto aí, se vocês quiserem comentar sobre as atividades que já passaram, tá? Vou deixar um tempinho aí. Tá aberto para vocês comentarem aí. Se alguém tiver alguma ponderação, se alguém tiver alguma dúvida sobre as tarefas, que pessoal que não entregou ainda as tarefas anteriores, aproveitem aí, tá? Porque, como eu falei, está terminando a unidade curricular, né? Então, vocês precisam serem aprovados nessa unidade aí. Quem tiver com alguma dúvida aí, fiz algumas correções, tem algumas pessoas que precisam refazer aí as atividades, tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida, tá aberto aí agora o microfone para vocês, tá? Vou deixar esse tempinho aí para a gente bater um papo. Pessoal, alguém quer participar aí? Vamos? Boa noite. Boa noite. Pessoal, a unidade curricular 2 para vocês já está aberta? Deixa eu compartilhar a tela aqui, aí a gente vai conversando. Pessoal, ninguém tem dúvida? Posso dar continuidade aqui, tudo tranquilo? Questão da nota, vocês estão verificando a nota, estão verificando as anotações que eu tenho feito em cada atividade aí. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma reclamação? Alguém tem algum comentário? Boa noite. Boa noite. O professor, sou o Renato, do Visconde de Mauá. Eu, por enquanto, tô conseguindo me achar bem aqui nas atividades. Por enquanto, não tive nenhum problema. Você já conferiu suas notas nas questões das Sim, sim. tarefas? Só na atividade, essa última,
essa última que a gente fez agora, que ainda acho que é porque eu entreguei só ontem, né, para o senhor e o senhor não corrigiu ainda. Ah, tá. É, eu um pouco agora eu saí do Não, trabalho não, hoje às imagino, eu também 5, então entreguei em cima da hora também, não, entreguei tudo muito tranquilo, tarde. tranquilo. É que hoje eu trabalhei até um pouquinho mais tarde, né, então, Sim, mas eu já fiz algumas correções hoje já, né. sim. Ontem também fiz algumas correções, tem algumas pessoas que mandaram, não apareceu o conteúdo aqui, eu estou entrando em contato para o pessoal tá mandando, até já recebi algumas aqui, né, pelo aplicativo. Então, se alguém tiver alguma dúvida em relação às notas, né, se não tiver conseguindo verificar, já aproveita, eu já visualizo para vocês aqui. E aí, é como eu falei, né, tá terminando o módulo, então vocês precisam ser aprovados no módulo aqui para liberar a próxima unidade. Eu perguntei para vocês, tá liberado a unidade curricular 2 para vocês já ou ainda não? Que é Fundamentos da usinagem. Já está liberada a unidade curricular para vocês, pessoal? Alguém pode me responder? Alguém já verificou? Boa noite. Ainda Boa não, noite. Não? não. É, então a gente vai precisar Noite. terminar, então, nossa unidade curricular aqui 1, né, que é o Fundamentos da Mecânica, para estar liberando, então, Fundamentos da Usinagem. A Regina, que é a monitora, ela me passou que está marcado até o dia 19 de setembro, né? Então, essa aqui é a última semana para a gente estar efetuando aí as atividades da unidade curricular 1. Então, quem tiver atrasado aí com as atividades, corram, né? Porque a partir do momento que fechar aqui o conteúdo, eu não consigo mais acessar, não consigo mais efetuar a correção para vocês, né? Não consigo mais lançar a nota. Então, quem tiver atrasado aí, aproveite essa semana aí para poder colocar tudo em dia aí, tá, pessoal? O professor é o Renato, mas aqui para mim aparece, tipo ali fundamentos da mecânica e Hum, depois aqui também fundamentos da usinagem. Só nunca cliquei em cima, né, mas não sei se ele abre. tá. O meu ficando aqui, ó, ele fica aqui sem tarefas, né? Ele ainda não está abrindo Ah, para mim, tá. eu acho que para vocês também não deve estar abrindo, né? É porque ainda não fui o professor designado a essa tarefa aqui. Mas provavelmente eu acho que eu vou continuar acompanhando vocês até o final do módulo, né? É, ele só aparece aqui os professores que são, aparece o teu nome também aqui, Uhum. de outros. Eu creio que acho que deve ser os professores da turma presencial também, da aula presencial, né? Sim. Pessoal, então, tudo tranquilo em relação às atividades? Podemos passar para a próxima etapa aí? A última etapa também é bem tranquila, né? Vai ser continuação das duas primeiras atividades aqui do nosso card, né? O SA2, atividade 1, 2 e agora o SA2, atividade 3, né? A gente vai continuar lá no material web do card SA2 e a gente vai para o contexto número 2 agora do nosso material aqui, né? Então, é o card 7, SA2 material web. A gente já tinha falado semana passada do contexto 1, né, que é sobre a nossa tarefa lá, que era para ser entregue até hoje, que é para falar sobre as 7 condições inseguras encontradas lá
na nossa figura. E também ela está falando, né, no contexto 1 da atividade. Deixa eu abaixar aqui. Então, a gente tem a atividade 1 e 2, né? Fica para vocês efetuarem somente a atividade 3 aqui do contexto número 2, tá, pessoal? Então, a gente tem nosso personagem lá, o Adalto, né? Agora ele precisa efetuar um trabalho relacionado a uma máquina-ferramenta, né? Então, vocês vão precisar identificar lá quais são os EPIs que ele precisa utilizar para efetuar esse trabalho com segurança, tá? Tá bem tranquilo também essa atividade, né? Ela é bem parecida com as outras. O que vocês vão precisar fazer para mim é identificar quais são os EPIs que ele precisa utilizar, tá? Para efetuar esse trabalho na furadeira. E aí vocês precisam descrever o porquê que vocês colocaram esses EPIs, tá? Eu já fiz algumas correções aí do pessoal que já me entregou. O pessoal está colocando luvas. O que eu falo para vocês? A luva em ferramentas, em máquinas-ferramentas rotativas, ela não é recomendado, tá? O porquê? Se a gente vai efetuar um trabalho numa furadeira, essa furadeira ela vai soltar um cavaco, né? Na hora que a gente começar a trabalhar com um material, esse material vai soltar um cavaco. E esse cavaco ele pode prender na luva, tá? E puxar a nossa mão. Então, a luva ela não é recomendada, dependendo do tipo de máquina rotativa que a gente estiver trabalhando, ela não é recomendada, tá? Então, tomem cuidado aí na hora de descreverem, né? Que para esse tipo de trabalho em máquina rotativa não se recomenda o uso de luvas, tá? Para os demais trabalhos aí, né, que a gente corra o risco de ter algum problema, um risco de segurança com as nossas mãos, é recomendado. Mas em máquinas rotativas, né, não se recomenda o trabalho com luvas, tá, pessoal? Como eu falei, essa atividade é bem tranquila, né? Vocês já leram o material lá do livro para responder atividade 1, atividade 2, né? Vai ajudar vocês na atividade 3 também, né? Tem alguns outros itens aqui do nosso material web, né? Vocês precisam estudar também, né? Mas creio que é bem tranquilo aí para vocês essa última atividade aqui, né? Alguma dúvida, pessoal? Pessoal, tudo tranquilo? Boa noite. Boa noite. Tem uma pesquisa de satisfação, para entregar junto com essas atividades, ou esse aqui é só no final? A pesquisa é quando vocês forem terminar aqui a unidade curricular, né? Como é que vocês estão com as atividades presenciais?
Falta muito para terminar? Como que está a questão da atividade presencial? Atividade presencial, acho que nós tivemos a recém terceira. Acho que são 8. Tem a dos atividades dos primeiros cards, né? Que eu acho que vai até a 8 e depois tem mais. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não lembro se tem. Depois das card SA2, atividade 5, 6. Então, tem mais 2 atividades depois, né? Então, são 10 atividades total presenciais, né? Certo. Eu não sei, amanhã eu questiono a Regina sobre essa questão aqui da pesquisa de satisfação, né? Mas eu estou dando uma olhada aqui, ó, já tem 5% concluído, então algumas pessoas já responderam, né? Na verdade, ela é uma pesquisa para vocês aí avaliarem o tutor, no caso eu, avaliarem a monitora, avaliarem os professores das aulas presenciais, tá? Mas eu pergunto para a Regina, mas eu acho que vocês já podem estar respondendo, tá? Vamos entrar lá, já que vocês questionaram, vamos entrar lá para ver. Aqui está marcando a pesquisa de satisfação, né? Acho que está aparecendo a tela para vocês aí compartilhado. Está marcado aqui o final da unidade curricular, né? Então, vocês podem, no momento que terminarem os estudos, então, da unidade curricular 1 aqui, aí vocês podem estar respondendo essa atividade aqui, né? Então, ela é mais para vocês avaliarem, né? No caso aqui, ó, a plataforma, né? Avaliarem o monitor, o tutor, avaliar o professor presencial, né? E alguma coisa que o Senai pode melhorar nesse caso aqui, tá, pessoal? Então, quando estiver terminando a unidade curricular, vocês podem estar respondendo. Mas se quiser já responder também, sem problemas, né? Fiquem à vontade, né? Você já tem tempo suficiente aí de trabalho para poder estar respondendo essa atividade aqui. Tranquilo então, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Professor, o Renato, são quantas tarefas ao total até o final desse módulo? Então, aqui a gente tem a última do lateral tarefa. web, né? Tinha ficado 2 tarefas para a semana passada, né? Foram 4 tarefas
do primeiro material web, né? E mais 3 tarefas agora desse outro material, né? Então, o total aqui desse primeiro módulo, você tem 7 tarefas para estar entregando, né? Então, Ok. ficou a última tarefa agora, tem gente que já entregou todas, né? Então, como eu falei, né? Essa é a última semana da programação da unidade curricular aqui, no caso das atividades online, né? As atividades presenciais, eu não sei, precisa perguntar lá para a monitora como que ficou a questão do cronograma, mas comigo aqui o cronograma está marcado, a Regina me passou até dia 19, né? Então, hoje já é dia 13, né? Até segunda-feira, então, da semana que vem. Provavelmente, creio que durante a semana aqui, o pessoal já vai liberar a unidade curricular 2, né? Então, aí o próximo plantão da semana que vem já seja sobre as próximas atividades da próxima unidade curricular também, tá? Professor, Oi, terça-feira que vem é feriado, vai ter o plantão igual. é feriado para vocês aí? Ah, Terça-feira sim, é só aqui para vocês Ah, lá. é bom falar, né? Deixa eu marcar aqui então, porque para a gente aqui é normal, né? Ah, eu esqueci que não, é só aqui. É feriado do quê para vocês? Farroupilha. Ah, verdade. Mas aí qualquer coisa a gente marca para os dias que eu tenho designado para, no caso, o plantão e para a correção do material é terça e quinta, né? Qualquer coisa a gente marca para quinta-feira, se o pessoal concordar, né? É E que daí aí, a gente tem a aula prática. Por mim pode ser na terça, né? na quinta, Sim, na quinta é aula prática. aí a gente precisa ver com a Regina lá, que tem algumas regras do Senai lá que, no nosso caso mesmo, a gente não pode responder em grupos, em e-mails, dependendo da situação, a gente não pode fazer certas ponderações aí em dias como o final de semana ou em feriados, porque concretiza trabalho, né? Então, pode ser que tenha algum problema. Vocês podem ver que final de semana, normalmente eu e a Regina, que é a monitora, a gente não responde em grupos, né? A gente responde no privado, né? Porque tem alguns casos aí que pode ser considerado dia de trabalho, né? Então, a gente não pode responder, não pode efetuar certas tarefas aí em determinados canais, tá? Mas aí depois a gente vai conversando aí durante essa semana que vem também, qualquer coisa. Aí a gente marca o plantão aí pro dia que vocês puderem, né? Em relação ao conteúdo, pessoal, tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Não só as atividades, mas alguém aí. Tem bastante gente que me pergunta no privado, né? O pessoal tem tirado as dúvidas no privado, mas se alguém quiser, tiver com alguma dúvida e quiser falar aí, talvez a sua dúvida possa ser a dúvida de mais pessoas, né? Então aproveitem aí que a gente está com bastante tempo hoje, né? Sim. Professor, é o Renato. Então, essa última tarefa agora que o senhor passou para a gente fazer, essa é a última, né? Desse módulo. Isso, desse módulo é a Tá. última atividade para ser entregue Atividade, tá. virtualmente, né? Depois tem as atividades, eu não sei, eu vou conversar com o professor de vocês aí, no caso dos professores presenciais, né? Para a gente estar se alinhando aí nas questões da unidade curricular, tá? Mas comigo aqui é a última tarefa.
Então, vocês entregaram o CARD SA1 atividade 1, CARD SA1 atividade 2, SA1 atividade 3 e SA1 atividade 4, né? Depois, os próximos são os presenciais. E aí, ficou para a gente entregar o SA2 atividade 1 e o SA2 atividade 2 semana passada, que a gente conversou, né? Então, hoje ficou somente para a semana que vem vocês entregarem o SA2 atividade 3, que fala sobre a seleção de equipamentos de segurança, né? E depois os outros dois são presenciais também, né? Tem aqui também o SA2 presencial metrologia. Então, são 3 presenciais aqui dos cards SA2, tá? Pessoal, só comentando mais uma vez, teve algumas pessoas que entregaram a atividade, lá voltando só lá na atividade dos desvios, né? O pessoal andou cometendo os deslizes de novo lá na questão das casas depois da vírgula, tá? Tomem cuidado lá com a questão que eu falei, já tinha falado, né? Os desvios lá que foram passados para vocês na atividade, todos eles são em décimos, né? Mesmo que tenha 2 casas lá, mas a gente, se vocês quiserem, no caso, falar em centésimo, a gente tem, né? 25 centésimos, mas a gente já pula para a casa dos décimos, né? A casa decimal, que é uma casa depois da vírgula. E o pessoal andou colocando lá, né? No caso, principalmente da dimensão de 40 milímetros lá, eu tinha falado para vocês, é 40 mais 2 menos 1 décimo, tá? Então, o correto seria 40,20 ou 40,2 e o desvio para menos 39,90, né, ou 39,9. Então, tomem cuidado aí que o pessoal andou colocando 39,99 e 40,02, né? Então, lá não está passando para vocês, não está passado para vocês como centésimos, e sim como décimos, tá? Tomem cuidado. Tem uma diferença aí, né, de 40,02 para 40,20 de 10 casas aí centesimais, né? Seria já passando para casa decimal, tá, pessoal? Então tome muito cuidado, né? Não só por causa de ser atividade, mas no dia a dia, aí, se vocês forem trabalhar com isso, tá? Tomem muito cuidado com essas questões aí para, no caso aí, se vocês estiverem num trabalho, né, estiverem efetuando uma leitura, né, principalmente vocês estiverem aí efetuando a medição mesmo, tomar cuidado para não cometer um equívoco, tá? Vou deixar o microfone aberto novamente aí para vocês, tá? A gente tem praticamente 1h30 ainda aí de plantão. O que eu tinha para passar para vocês hoje era isso, né? Vocês vão precisar só me entregar a atividade do CARD SA2, atividade 3, né? Que é a atividade relacionada aos equipamentos de segurança, né? O nosso personagem lá, ele precisa utilizar uma furadeira, né? Então, vocês precisam, né? Nosso card aqui, SA2, atividade 3. O Adalto, nosso personagem, né? Ele vai utilizar a furadeira. E aí, vocês precisam identificar aqui quais são os equipamentos que ele precisa estar utilizando no momento do trabalho e o porquê, né, que ele necessita utilizar esses equipamentos, tá? Como eu falei para vocês, eu andei corrigindo, muita gente colocou a luva. Dependendo do trabalho, a luva é importante, porém, dependendo do tipo de máquina,
não é recomendado utilizar a luva, tá? Furadeira, por exemplo, dependendo do que você for furar, do que você for trabalhar, não é recomendado utilizar luvas na furadeira, tá? Mas o pessoal colocou aí, eu estou considerando porque não deixa de ser um equipamento de segurança. E dependendo do que você for furar na furadeira, pode estar utilizando a luva, né? Mas dependendo do tipo de cavaco, se for furar um aço aí que os cavacos são grandes, né? Então, dependendo da situação, não é recomendado a utilização de luvas. E aí, pessoal, para vocês responderem essa atividade, as outras duas atividades do CARD, né? O CARD nosso é o SA2. Vocês precisam abrir o CARD do material web e também o livro. Na semana passada eu tinha passado para vocês quais eram as páginas do livro lá que vocês precisavam estar lendo, né? Então, eu não lembro de cabeça aqui, tenho marcado, mas eu acho que, se eu não me engano, da página 66 em diante, né, do capítulo 2 do livro. Vamos achar aqui o livro, né? Então, é o livro digital 5B, 05B, volume 2. E aí, lá na página relacionado à segurança, vocês vão utilizar, se eu não me engano, era a página 66. O item 2.12, então, relacionado à segurança, tá? Aqui, no caso, está marcando a página 68, mas eu acho que é a página 66 que está lá no índice lá. E aí vocês precisam ler esse capítulo aqui e também o material web para responder as 3 atividades aqui do CARD SA2, tá? Pessoal, vocês estão quietos hoje? Tá tranquilo? Dá um retorno aí para eu poder saber como que tá a situação de vocês aí. Sobre as condições seguras. Sobre as condições. Pessoal, tem alguém com o aberto aí. Então, como eu falei para vocês, tá? No nosso material web, vocês vão ter lá o contexto 2, né? Então, aqui, ó, no material web, na página 34, ou no slide 34 aqui, vocês vão ter
todo o contexto para utilização, para responder a atividade 3 lá, tá? Então, vocês efetuaram a atividade relacionada ao 5S, né? E a questão de segurança também e organização. E aí, né, o nosso contexto diz aqui, após a organização da oficina, a Dalton iniciou a manutenção do equipamento. Durante a execução das suas atividades, ele deve utilizar os EPIs, equipamento de proteção individual, e os EPCs, equipamentos de proteção coletiva, que a empresa disponibiliza para seus funcionários. Para realizar uma furação de uma peça, a Dalton utiliza uma máquina denominada furadeira de bancada, que expõe os usuários a risco de acidentes que podem ser evitados com o uso de equipamentos adequados. E aí, dentre os vários materiais dispostos na oficina, precisa identificar quais equipamentos de proteção são necessários para realizar a furação da peça de forma segura. Então, se vocês forem lá na atividade 3, ele vai mostrar lá vários equipamentos, né? E aí vocês precisam identificar quais equipamentos que o Adalton precisa utilizar para poder utilizar a furadeira, né? Para poder efetuar a furação. Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém nunca viu uma furadeira, nunca viu uma operação de furar, né? Aproveite aí o nosso plantão aí para tirar as dúvidas, tá, pessoal? Então, a furadeira, ela é uma máquina que a gente tem a nossa ferramenta, no caso a ferramenta é a broca. Então a broca ela vai trabalhar presa a um suporte aqui que a gente chama de mandril, e esse mandril ele é rotativo, né? Então a gente tem um motor ligado a algumas correias aqui, a gente tem uma transmissão de movimento e esse mandril ele vai girar a determinadas rotações, né? A gente aqui faz a modificação das rotações aqui. A máquina ela tem algumas rotações pré-estabelecidas, né? Então, o operador ele vai colocar lá qual a rotação necessária. A gente tem aí dados técnicos para poder colocar a rotação necessária. Existem cálculos, né? Provavelmente vocês vão aprender. Se já não aprenderam, né? Cálculos de RPM, provavelmente vocês vão aprender na próxima unidade curricular, né? Para poder definir qual é a rotação correta, né? De acordo com o material. E aí vocês precisam identificar, então, quais os equipamentos que o nosso personagem aqui precisa utilizar para efetuar uma furação com segurança, tá? Para fazer um furo com segurança. Tranquilo, então, pessoal? Essas 3 últimas atividades são bem tranquilas, né? São relacionadas mais a questões de segurança e de organização, né? A gente precisa ficar atento a determinadas situações, né, que podem causar riscos para a gente, né? Às vezes a gente pode pensar, vou dar um exemplo aqui para vocês, a gente vai fazer um furo rapidinho aqui, né? Não precisa nem prender a peça, né? E eu já vi casos de pessoas trabalhando comigo que foram fazer isso, né? A ferramenta que a broca enroscou no material, o material puxou e acabou que a pessoa que estava executando a tarefa lá sofreu um acidente, tá? Já vi casos de pessoas que estavam trabalhando comigo que a broca quebrou, né? A broca quando quebra, se a gente não estiver utilizando os equipamentos, né? Um óculos de proteção, um protetor de face, né? A gente corre o risco aí, né? Não só a broca também, mas o cavaco que sai de quando a gente está operando ali a furadeira, que a gente está efetuando a furação, né? A gente vai ter a saída de material. Esse material pode espirrar também, pode vir no nosso rosto, pode vir no nosso olho, né? Então, a gente tem que ficar atento aí às condições de segurança, né? Por mais rápido que seja, né? Não vale a pena a gente, o tempinho, os minutos que a gente ganha, não vale a pena o risco que a gente corre aí de sofrer um acidente, né? Talvez um acidente mais grave aí que vai deixar lesões aí para o resto da vida, né? Não vale a pena
a gente correr esse risco, tá? Tranquilo? Pessoal, quero a participação de vocês aí agora. Vocês estão muito quietos hoje aí. Vamos, pessoal. Deixar o microfone aberto aqui e vocês participam aí. Por enquanto tá bem tranquilo. Tá? Em relação às notas, tranquilo também. Em relação às atividades, é o que eu falo para vocês. Eu não me preocupo tanto com as notas, né? Eu preocupo no momento da correção, né? O que eu gosto é de perceber que vocês realmente entenderam, né? Mesmo que vocês tenham respondido de forma errada, mas desde que vocês tentem fazer por conta própria, né? Então, aí na questão da resposta vai mostrar se realmente vocês entenderam ou não entenderam, se vocês estão no caminho, né? Para eu poder ajudar vocês, tá? Mas, como eu falei, né, as atividades são bem tranquilas, né? O pessoal aí tem ido bem. Como mais uma vez, nessas 2 últimas atividades aí, parabenizo o pessoal, que algumas atividades anteriores aí, o pessoal respondeu tudo desordenado, né? Agora a turma pontuou certinho, né? Numerou ali, passo a passo, item por item. Depois, no final, fez a explicação separada, né? Várias pessoas aí fizeram dessa maneira, né? Então, estou parabenizando vocês aí por estarem aprendendo, né? Por estarem colocando em prática o aprendizado aí, né? No caso do 5S, né? A gente semana passada já tinha falado, as pessoas que já trabalham no ramo da mecânica, né? Pessoal que já está acostumado com com colocar em prática o 5S, né? O 5S aí dentro da empresa, né? Então, é bem interessante aí vocês colocarem em prática não só na empresa, não só, né, aqui no aprendizado, mas no dia a dia. Vocês estarem utilizando aí os 5S, que é importante, tá? Se vocês forem a fundo, vocês vão ver que é importante até para a nossa vida particular, não só nossa vida profissional, né? Pessoal, gente, tem mais 1 hora ainda aí para conversar. Como que tá em relação aí às atividades presenciais? Vocês têm alguma dúvida? O pessoal andou me perguntando aí sobre os desenhos que vocês têm que entregar na parte presencial, né? Andei ajudando algumas pessoas aí. Tá tranquilo para vocês? Se tiver alguma dúvida também, aproveitem o tempo aí. Essas atividades presencial que aparece aqui no portal, as notas, quem coloca é o professor presencial? Isso, é o professor que dá aula presencial para vocês, tá? Então, questão de, eu acho que, não sei como que funciona, eu não abri ainda a atividade, mas acho que até a questão de assiduidade também, né, de faltas também, ele que vai colocar ali no portal, é ele que tem que colocar. Tá. E aí, no final da unidade curricular, junta-se as notas das atividades que vocês estão me entregando com as atividades presenciais, né? E faça a somatória da média, né? Tira-se a média da nota aí de aprovação para vocês, tá?
Pessoal, alguém está com dúvida em relação às notas, às entregas das atividades? Algumas pessoas andaram me perguntando aqui no WhatsApp, um pouco antes de começar as aulas aqui, sobre a entrega. Tem algumas pessoas me mandando as atividades aqui pelo WhatsApp, porque não estava vindo. Eu acho que o pessoal que está fazendo por celular, creio que está tendo um probleminha aí nas entregas, então o pessoal está me mandando as atividades aqui direto no WhatsApp, e aí eu faço a correção e coloco a nota, tá? Então, eu peço mais uma vez para vocês, deem uma olhada nos cards aí relacionados às atividades, tá? Eu já mostrei para vocês como é que faz, se alguém tiver dúvida, a gente verifica novamente aí, mas aí eu peço que vocês abram os cards lá relacionados às atividades e lá vai ter a nota para vocês, tá? Vai estar aparecendo a nota de cada tarefa que vocês me entregaram. E aí, pessoal, vou deixar aberto aqui o microfone, tá? Vou estar conferindo aqui as atividades, aproveitar e estar corrigindo. Então, se alguém tiver alguma dúvida, tá aberto aqui. Tenho total disponibilidade aí para vocês, tá? Matéria nova, então, é sobre usinagem, só depois do dia 20, então, isso? Eu vou ver com a Regina amanhã sobre isso, porque eu entrei aqui agora para estudar, né? Ontem e hoje. Não tá vindo as tarefas para mim. Aí perguntei pro pessoal aí, né? Não sei se vocês já abriram, mas eu acho que também não deve estar liberado para vocês também. Acho que só vai liberar a partir do momento que estiver finalizando a unidade curricular 1, né? Mas como eu falei, a Regina me passou lá o cronograma, então tá marcado lá até o dia 19 para vocês. Eu creio que então a partir da segunda-feira da semana que vem já vai estar liberado. Eu vou pedir para ela verificar essa questão para a gente aí, porque para mim também não está abrindo, né? Então, está marcado lá no cronograma das tarefas até o dia 19. E aí ela até me pediu para efetuar um cronograma das atividades. Eu falei para ela que vocês já praticamente tinham entregado todas as atividades, né? Só ficou faltando essa última agora, então vocês, a maioria está dentro do prazo, né? Algumas pessoas eu creio que devem ter desistido, porque está aparecendo aqui como atividade quem começou a atividade, na verdade, né? Então, eu acho que deve ser o pessoal que não estão frequentando as aulas, né? E aí, pessoal que está participando aí, vocês estão gostando do curso? Está superando a expectativa? Era o que vocês estavam esperando? Quem já conhece da área de mecânica, como que está sendo aí para vocês? No começo, assim, estava meio difícil sobre a plataforma mesmo, mas agora já está bem mais fácil já. A plataforma, até a gente se situar e até a gente aprender sobre ela, como eu falei para vocês nos primeiros plantões lá, até eu sofri um pouco, né? Para mim também é novo. Então, foram feitas algumas adequações na plataforma. A gente, os professores do Senai já utilizam uma plataforma parecida, né? Para a gente fazer os cursos, mas é diferente agora a gente
efetuando a tutoria, a monitoria das turmas, né? Mas, como vocês falaram, né? Agora vai se situando, se tiver alguma dúvida, já tinha falado, comentado com o pessoal, né? Pode me chamar aí, né? Às vezes, até eu ainda tenho algumas dúvidas, né, relacionadas à plataforma, mas a gente vai se encontrando, vai se situando aí, né? Mas como vocês falaram, agora está bem mais fácil, né? E como eu falei para vocês, né? O estudo EAD, ele não é fácil, né? Ele parece, a princípio, né? A gente acha que vai ser fácil porque a gente vai estar estudando de casa, né? Mas, na verdade, ele requer muito mais concentração, muito mais força de vontade da gente do que um estudo presencial, né? Porque se a gente não for organizado, a gente não consegue cumprir aí as etapas, né? A gente não consegue cumprir o cronograma, né? Se a gente for deixando assim, daqui a pouco acumula muita atividade, acumula muito conteúdo, né? Aí fica difícil o entendimento, né? A gente, como eu falei para vocês, é difícil a gente estipular metas, é difícil, mas a gente precisa ali todo dia um tempinho, né? Pegar aí para estudar ou, né, durante a semana aí determinados tempos, né, determinados dias, né? E a gente precisa ter foco, né? Se não tiver foco, a gente não vai conseguir aprender realmente. E não ficar somente atrelado, preso também ao conteúdo aqui da plataforma, né? Como eu falei, tem muita gente aí que às vezes me pergunta se eu vejo que a explicação que eu tenho para falar pelos meus conhecimentos não vai ajudar no entendimento, né? Eu busco outros tipos aí, né? Faço pesquisas, né? Busco vídeos, né? Eu tenho passado aí para o pessoal no WhatsApp para vocês, para tentar, né? Deixar o mais fácil possível o entendimento das matérias ou do conteúdo aí para vocês, tá? Por isso que eu falo novamente, né? Já falei várias vezes, estou falando de novo. Se o pessoal tem dúvida aí, tá lendo o conteúdo, né? Marca lá para a gente falar no plantão ou manda mensagem aqui para a gente poder tá esclarecendo essas dúvidas aí, né? Como eu falei, a dúvida de um pode ser a dúvida de várias pessoas aí, né? Então, aproveitem esses plantões aqui, não fiquem só presos na questão da atividade, porque, como eu falei, se vocês forem trabalhar na área, conforme for passando o tempo, a gente vai aprendendo, mas dependendo da situação, né? Se for um caso aí que vocês, logo de imediato, né, no emprego, necessite de determinado conhecimento, e vocês deixaram passar, né, esse conteúdo aí, não aprenderam corretamente, né, vai fazer falta. Então, por isso que eu falo, aproveitem esse tempinho aqui para esclarecer qualquer tipo de dúvida, tá, pessoal? E vou deixar o microfone aberto mais uma vez aí. Eu vou estar corrigindo as tarefas aqui de vocês. Vamos, se alguém quiser abrir o microfone, pode falar à vontade. Vamos bater um papo aqui.
E aí, pessoal? Vocês estão muito quietos hoje. Aproveitem, hein? Aproveitem para conversar. Vamos conversar aí sobre conteúdos, sobre a área de metalmecânica. Vocês têm alguma curiosidade? Aproveitem aí para perguntar. Professor, Oi. tô fazendo aqui a atividade, a última. Aqui fala para escolher os EPIs corretos para a atividade. O senhor Isso. explicou aí qual que era a atividade, mas eu não lembro. Acho que teve uma hora que eu botei mudo, que eu tive que sair. Fala No card do material web, o SA2, material web 2, ele fala sobre... Ó, tem o contexto 2 aqui, deixa eu compartilhar a página aqui, fica mais fácil para vocês acompanharem. Tá aparecendo a página aí do material web? Não. Ainda não? Sim, agora Apareceu, né? agora sim. Então, você precisa entrar aqui, ó, no slide 34, ou na página 34 aqui do material web, tá? E aí ele vai aparecer aqui o contexto 2. E aí ele vai estar falando, né? No caso, o nosso personagem, ele precisa efetuar uma furação na furadeira. E aí você precisa identificar quais os EPIs que ele precisa utilizar para efetuar o trabalho com segurança, para fazer a furação de uma peça com segurança, tá? E aí tá aqui, ó, para realizar uma furação de uma peça, a Dalton utiliza a máquina denominada furadeira de bancada, né? E aí, dentre os vários materiais dispostos na oficina, precisa de identificar quais equipamentos de proteção são necessários para realizar a furação de forma segura, tá? Então, a atividade é só vocês identificarem. E aí, você precisa explicar para mim, né, dos materiais que você escolheu, dos EPIs que você escolheu, o porquê que ele precisa utilizar esses EPIs, tá? Então, aqui ele já está mostrando para vocês, né, quais os EPIs que precisam, né? Precisa de um calçado de segurança, precisa de uma proteção para os olhos, né? Precisa de uma proteção para os ouvidos e de uma proteção para a mão, né? Aí eu falei, né, o pessoal está colocando a luva, né? Então, só tomar cuidado que dependendo do que vocês forem utilizar, tá? Se tiver um técnico de segurança ou se tiver alguém que responda por essa área aí, né? Sempre perguntem para alguém qualificado se é recomendado utilizar ou não a luva, tá? Eu já tinha explicado aí, porque eu já vi acidentes de pessoas que estavam utilizando a luva, né? Ao invés da luva ajudar, a luva foi prejudicial, tá? Então, né, nesse caso aqui eu estou aceitando a luva porque, né, vocês estão no começo do aprendizado ainda. E aí a luva, ela é um equipamento para proteger mãos e braços, né? Mas já avisando que dependendo da situação, né, não é recomendado utilizar luvas. Na resposta aqui, vocês podem colocar, né, uma proteção para as mãos, né? Beleza? Agora já me achei. É bem tranquila, né? A atividade é bem... Na verdade, essas 3 últimas atividades bem tranquilas, né? Sim. É bom esse adulto aí. Oi? É bom esse adulto aí. É.
No próximo plantão, vai mostrar a atividade, as próximas já? Eu preciso ver com a monitora amanhã se vai liberar. Eu comecei a estudar o material hoje aqui, ontem, na verdade, né? Eu estava estudando o material das aulas aqui e efetuando as correções, né? Eu não consegui abrir a próxima unidade curricular, como eu falei para vocês, né? Aí eu preciso ver com a Regina amanhã se, na verdade, é o dia que vai liberar a próxima unidade curricular para eu poder estudar aqui junto com vocês e poder efetuar o plantão, né? Mas amanhã, a hora que eu passar o link lá no grupo do plantão de hoje, aí eu já verifico com ela, né? Mas eu creio que já é para estar liberado, né? Porque, como eu falei para vocês, o cronograma está marcado somente até o dia 19, né? Até porque eu tinha comentado já com ela e com o pessoal da plataforma que vocês estão entregando as atividades nas datas corretas, né? Vocês estão seguindo o cronograma, estão dentro do prazo, né? Mas amanhã eu verifico com ela isso. Provavelmente, se não tiver liberado, né? Semana que vem a gente tem aí um plantão somente para esclarecer as dúvidas aí que ficou para trás das tarefas, né? Mas eu creio que semana que vem, ou por ser feriado também, talvez ela nem vá ter o plantão semana que vem, né? Preciso ver com ela também sobre isso, né? É feriado em todo o estado do Rio Grande do Sul? Sim. Como aqui no estado de São Paulo, né? Dia 9 de julho aqui pra gente, né? Da Revolução aqui, então aí é estadual o feriado, então, né? Então talvez nem tenha o plantão na semana que vem. Mas amanhã eu já vejo com ela e já passo para vocês. Tá bom. Então, quem sabe vocês têm uma semana mais aí de descanso, né? Mais alguém quer comentar, conversar, pessoal? Vamos falar aí, tá muito devagar esse plantão hoje, que tá muito quieto, né? Só eu falando aqui, ó, já bebi 2 copos de água aqui, né? Aproveitei. Opa, boa noite. Boa noite. Cheguei agora aqui. Vou ter que olhar depois no YouTube o que eu perdi. Mais fácil, né? Você é o? Seu nome? Márcio Batista. Ô, Márcio, se você quiser, eu explico para você. Tá tranquilo hoje, o pessoal, né? Expliquei a atividade, só ficou uma atividade só por fazer, né? Então, se você quiser aproveitar o tempo aí, Pode ser. perguntar. Qual atividade que vocês estão olhando aí? Só ficou a última atividade lá do CARD, o CARD SA2, tá? Atividade 3, que tá compartilhando a página aí com vocês da plataforma? Uhum. Tá, então você precisa vir aqui no material web, ó, nesse card aqui, o 07SA2, e aí, aqui no slide 34, ele vai ter esse contexto 2 aqui, então você precisa estudar do contexto 2 em diante, e aí depois responder a última tarefa aqui, a última atividade, tá? Só tem uma atividade para semana que vem, as outras já acabaram todas, tá? E aí vai ficar as atividades presenciais para vocês também, tá? Mas comigo aqui, essa é a última atividade. Beleza. Eu vou abrir aqui, aí já... Essa seria a quinta atividade, né? Isso. Ah, não, tá. Então, terceira. Na verdade, é a 7ª, né? Acho que foram 4, né? O CARD SA1, 4, atividade 6, 1. 7. 7. Isso, é a 7ª, tá? Mas essa é bem tranquilinha, bem fácil, tá? Tá bom, valeu. Então, aqui, ó, esse card aqui, ó. SA2, atividade 3, seleção de equipamentos de segurança.
E aí lá tem o contexto, né? Vai falar que o nosso personagem precisa furar uma peça e aí você precisa indicar quais os equipamentos que ele precisa estar utilizando para fazer a furação com segurança, tá? É bem tranquilo, né? Cadê o pessoal que gosta de falar aí hoje? Eu não estou vendo a turma que sempre está participando e que gosta de falar. Hoje o pessoal não está aqui, né? Quem quiser participar aí está liberado, pessoal. Não fugi não, eu tô aqui ainda. Não, vocês estão aí, mas estão quietos, né? Estamos quietos. Ô, professor, eu não consegui lá as imagens lá que tu tinha me solicitado a aula passada pelo fato que eu entrei de férias. Ah, tranquilo. Tá? Sim, que eu retornar, eu consigo as imagens. Ah, beleza. Se puder, não vai se prejudicar, não precisa. Se conseguir, seria ideal, né? Mas se não conseguir, não tem problema, não. Eu também estava de férias, né? Voltei a trabalhar essa semana aqui, né? De férias do meu emprego, eu trabalho na indústria e trabalho no Senai, né? Dou aula à noite no Senai. Então, voltei na indústria essa semana, né? Mas do Senai não tive férias, né? Fui direto. Pessoal, vou encerrar a gravação aqui, que hoje o conteúdo está tranquilo, né? E aí vou deixar a câmera aberta aí, né? Eu tenho que cumprir o horário. Se alguém quiser